passar agora para a Mônica, que vai falar sobre os animais de laboratório, né, que são principalmente os camundongos e ratos, mas também, dependendo da linha de pesquisa, alguns outros animais também. Então, Mônica, por favor, a palavra está com você pelos próximos 10 minutos. Bem-vinda. Muito obrigada novamente pelo convite, Ayrton, sempre um prazer estar com você, com todos. Entrando diretamente no tema bem-estar, como você mencionou, enquanto a professora Cris ficou mais nos animais de produção, eu vou envolver os animais de pesquisa. E animais de pesquisa, a gente tem que pensar no momento que nós estamos vivendo sem nenhum precedente. Nós estamos numa pandemia há tantos meses e nós temos como vislumbrar uma saída. E eu costumo dizer que quem vai nos tirar da pandemia é a ciência. E os animais são fundamentais para isso. Por que eu digo fundamentais? Porque muito da ciência ainda nós precisamos dos animais. Quando a gente pensa em bem-estar, a gente tem que voltar na década de 50, quando o primeiro momento de debate sobre ética e uma regulamentação foi feita. Lógico que em 1822, na Inglaterra, já se falava dos direitos animais, mas a primeira diretriz mundial foram os princípios dos 3 R's. Reduzir o número de animais sempre que possível, e isso tem acontecido no mundo inteiro. Refinar, aprimorar e ainda substituir. Nós temos diversas associações protetoras dos animais que vislumbram somente um desses R's, que seriam a substituição. Mas os pesquisadores, de forma geral, passam a fazer as suas pesquisas envolvendo esses 3 R's. Quando nós pensamos em substituição, que eu acho que é a meta que todo mundo almeja, é tentar não precisar usar animais vivos de experimentação, usar culturas de célula, maquetes de computadores e tantas outras formas. Mas ainda, no momento que nós estamos vivendo no nosso planeta, nós precisamos de uma ciência, e quando não se faz isso aplicado diretamente em seres humanos, os animais de experimentação são a forma que nós temos de responder às hipóteses. Se a gente pensar em vacinas hoje, ainda que a pandemia tenha mostrado que muitos voluntários, milhares de voluntários se candidataram para tomar a vacina, mesmo assim, a experimentação animal se faz necessária, só que a gente tem que ter os princípios éticos, que quem regulamenta é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, em âmbito nacional, e as CEUAs, ou seja, as Comissões de Ética no Uso de Animais. Assim, as CEUAs, elas têm essa premissa de implementar os 3 R's, fora todas as normativas do CONSEA, e que as CEUAs mais tentam observar é a ética envolvida nesse projeto de pesquisa, e uma das formas é realmente fazer valer os 3 R's. Então, reduzir, antigamente se usava 10, que era um número cabalístico, que os cientistas diziam assim, 5 grupos, 10 animais, dava 50. Hoje em dia, eu já questiono, por que 10? Você conseguiria responder com 6 animais, com 7, com 5, com 4? E refinar. Por exemplo, antigamente se media a pressão arterial em roedores colocando manguito ao redor da cauda. Hoje nós sabemos que tem métodos muito mais refinados, por isso que a ciência é aprimorada, implantando um sensor no abdômen desse animal, e assim você consegue registrar 24 horas de pressão arterial na gaiola moradia, que é o ambiente que ele conhece e confia. Fazendo um breve histórico, no Brasil, quando a gente pensa em ética, a gente tem que lembrar do professor Sérgio Arouca, infelizmente falecido, mas essa regulamentação nacional se fez pela Lei 11.794, que foi conhecida por muito tempo como Lei Arouca, mas de uns anos para cá realmente temos forçado que a gente conheça a lei como a Lei 11.794, uma vez que o professor Sérgio Arouca tinha uma outra lei também implementada. Com essa lei, nós temos a criação do CONSEA. Como o Ayrton mencionou muito bem, é o órgão que está olhando, é um órgão federal, pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e é uma instância colegiada multidisciplinar. Essa interdisciplinariedade é fundamental no CONSEA. Nós temos tanto as sociedades protetoras dos animais, como 5 ministérios representados, os reitores, a indústria farmacêutica,
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, e tudo isso se faz em algumas reuniões ordinárias por ano para que normativas sejam implementadas no Brasil de forma a atualizar uma lei que é de 2008. Quando a gente pensa no CONSEA, o CONSEA tem esse olhar tanto de implementação de regulamentos para todo o território, desde a participação de veterinários, animais de pequeno, médio, grande porte, e como se faz, por exemplo, em animais que estão em produção, como a professora Cris mencionou muito bem. O CONSEA, ele vislumbra toda essa lei em cima de animais vivos e vertebrados, isso é importante mencionar. Então, se a gente estiver falando de um molusco, é muito diferente de a gente falar de um boi, de a gente falar de um roedor. E ainda seguindo na legislação brasileira, a gente tem uma atuação muito importante das instituições, das universidades. Qualquer instituição que tenha pelo menos um animal vertebrado em experimentação ou atividades pedagógicas tem que ter a sua aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais. Então, o que eu posso dizer em relação à importância para chegar no bem-estar animal? Quando nós vamos propor um projeto de pesquisa para o avanço da ciência, nós temos que refletir. Eu consigo substituir o uso daquele animal? Se eu não conseguir substituir, eu consigo pelo menos reduzir o número almejado inicialmente? E uma vez que eu tenha conseguido pelo menos reduzir o número de animais, agora eu tenho que também refinar minhas técnicas de pesquisa, implantar um sensor de telemetria no lugar de colocar um manguito em um animal que está imobilizado e assim o seu hormônio de estresse elevado. Nós temos que pensar que, por mais que todo cientista tenha uma cobrança da sociedade em relação à viabilidade, aos propósitos daquele projeto de pesquisa, é importante também que a gente considere que nós temos inúmeras doenças sem resposta. É muito fácil falar de diabetes, falar de câncer, mas se a gente pensar a Covid-19, se a gente pensar em março de 2020, que nós desconhecíamos no nosso país formas de tratamento, muito do que se sabe veio da experimentação animal. Isso falando só de Covid. Mas a gente pode pensar em alopecia areata, pessoas que perdem cabelos, a gente pode pensar numa dermatite atópica, a gente pode pensar em tantas outras doenças em que o uso de animais faz necessário. E realmente, na disputa por criação e desenvolvimento de vacinas, os animais foram palco de observação de muitos cientistas desde o ano passado. Então, consegue-se hoje ter muito mais opções de vacina que décadas atrás eram inconcebíveis, menos de 4 anos, para o desenvolvimento de uma vacina, nós tivemos em tempo recorde várias vacinas produzidas. E a gente tem que agradecer a experimentação animal por muito dos avanços conhecidos. Aí uma pergunta que fica quando a gente pensa em bem-estar animal é que a gente tem que conciliar o bem-estar animal com a ciência sendo feita. Primeiro ponto em comum é uma aprovação ética, para ter certeza que aquele órgão colegiado multidisciplinar aprovou o projeto e ele tem premissas lógicas, adequadas para reverter para a sociedade os benefícios. Tudo isso ponderado muito bem com princípios éticos. E sempre que possível a gente deveria substituir. E falando em substituir, o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia tem proposto, por meio da RENAMA, Rede Nacional de Métodos Alternativos, formas de substituir isso no território nacional. Então, tem vários laboratórios associados que estão buscando ferramentas que consigam responder respostas fisiológicas por meio de chips, por exemplo, de simuladores, e assim reduzir o número de animais, que é um pleito da Sociedade Protetora dos Animais, mas um pleito da sociedade como um todo. Então, eu diria que para atingir o bem-estar na ciência, envolvendo animais de experimentação, a gente tem que ter um compromisso ético, começando a ler a Lei 11.794, quais são as normativas que o CONSEA divulga e publica, participação na consulta pública, que fica por 60 dias, e normalmente os pesquisadores não costumam olhar o que o CONSEA está propondo, e depois, quando é implementada uma normativa, fica mais difícil, e ter um compromisso ético consigo mesmo, o que ele pode fazer.
E aí, para finalizar, eu fiquei muito feliz quando o Ayrton me convidou, porque na minha primeira reunião ordinária como coordenadora do Conceia, veio a equipe de imprensa do Ministério e me perguntou qual seria a minha palavra-chave para a minha gestão. E eu disse bem-estar animal. E realmente, 3 anos depois, em 2018, praticamente no final da gestão, nós conseguimos publicar, com todo o apoio do Conselho, de forma unânime, uma orientação técnica. Ela não tem a mesma força de uma normativa, que a gente chama de resolução normativa, uma RN, mas essa orientação técnica é justamente para balizar as atividades de ensino e pesquisa científica em âmbito nacional em relação aos parâmetros de bem-estar. Então, assim, de 2015 como Conceia, ou antes como pesquisadora, ou atualmente como pesquisadora, mas não mais no Conceia, eu acho que a visão que todo cientista quer com a experimentação animal realmente é atingir o bem-estar. E com isso a gente atingir os progressos da ciência. E a forma que a gente tem que fazer isso é seguindo os 3 R's. Se a gente conseguir substituir, refinar e aprimorar nossos passos científicos, os animais vão ter muito mais bem-estar por meio do respeito que nós temos a eles. Então, eu queria agradecer a atenção de todos, dizer que esse tema foi muito bem escolhido, Ayrton, obrigada, parabéns por mais uma iniciativa, e eu me coloco à disposição para qualquer pergunta eventual que possa surgir. Ótimo, muito obrigado, Mônica. E acho que você ressaltou alguns pontos importantes aí para o público leigo entender que às vezes pode ter uma percepção errada de que você tem animais nos laboratórios, aí as pessoas pegam e usam meio que sem qualquer tipo de regra ou monitoramento, né? E você deixou bem claro que existe todo um regramento, né? Que não são apenas recomendações, mas regras que realmente as instituições precisam ter comitês de ética, todos os projetos precisam ser aprovados por esses comitês, né? Não é uma coisa de chegar e usar animal ali como se aquilo fosse um material descartável, né? Então, é importante isso ficar bem claro para as pessoas.